Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados ao Halloween. Sim, Halloween! Estamos aqui, amanhã, né, é Halloween, mas cá estamos com relatos e coletânea temática de Halloween. Gostaram do meu arquinho de aranha? Bom, pessoal, espero que estejam todos bem. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, ok? E não se esqueçam de fazer aquela visitinha, dar aquela fuçadinha na nossa loja assombrada, na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? E tem cupom de desconto para você, Halloween 10. Use esse cupom de desconto e ganhe 10% de desconto nas compras da loja assombrada. Belezinha? Vamos então começar com os relatos de hoje. Primeiro relato desta coletânea temática de Halloween é este daqui. Lembrando que todos os nomes estão trocados, ok? De todos os relatos. Seria a morte em pleno Halloween? A morte apareceu no Halloween? Oh, meu Deus do céu. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Meu nome é Fulana. Tenho 14 anos e moro em Minas Gerais. O que eu vou relatar agora é um episódio sobrenatural que veio a acontecer comigo e com o meu irmão mais velho, de 17 anos. Isso foi em outubro do ano passado. Bom, o primeiro ponto importante desse relato é que a minha mãe é enfermeira e, na ocasião, um senhorzinho já de idade... O Vitório gritando. Um senhorzinho já de idade que mora na nossa pacata cidade e é muito amigo da minha mãe. Ele estava com um problema sério de saúde, precisando tomar algumas injeções e fazer um certo acompanhamento de sua saúde todos os dias. Então minha mãe se disponibilizou para esse serviço, já que seria necessário um profissional qualificado. Minha mãe passou a ir na casa do seu Zé todos os dias às 5h30 da tarde para fazer esses serviços. Pois bem, numa bela tarde, eu e meu irmão, Vitor, chegamos da escola às 5 da tarde e ficamos na cozinha, jogando conversa fora, tomando um café e comentando sobre como foi o dia. Um detalhe é que a minha rua é muito tranquila e sempre nesse horário tem crianças brincando na calçada e andando de bicicleta. Como esse dia estava muito calor, não era diferente, né? Não foi diferente. Dava para escutar as crianças conversando na rua e alguns meninos andando de bicicleta. E é aí que entra um outro dado muito importante. O vizinho do lado estava fazendo uma reforma em sua casa. Então, em frente a ela, tinha vários montinhos de entulho, azulejos quebrados, cujo caminhão de lixo, onde o caminhão de lixo, né, passaria no dia seguinte para levar. Coisas quebradas para o caminhão levar no dia seguinte. Ok. Alguns desses meninos que estavam andando de bicicleta brincavam de passar na pontinha do monte de azulejos quebrados. Eles não subiam nesse monte, só passavam de forma que a roda da bicicleta esmagava alguns azulejos e aí fazia barulho. Mas até aí tudo bem, uma tarde feliz. Quando era por volta, assim, das 6 da tarde, meu irmão e eu escutamos como se uma daquelas crianças tivesse passado com a bicicleta pelo monte de azulejos, escorregando e caindo com a bicicleta e tudo em cima das cerâmicas cortantes. A criança gritava muito e deu para reconhecer a voz de quem era. Eu e Victor nem falamos nada um pro outro, simplesmente saímos para acudir essa criança, porque aparentemente ela tinha se machucado feio. E pasmem, quando chegamos no portão, não tinha absolutamente nada. Nenhuma criança brincando e nem sinal de alguém que poderia ter se cortado. Meu irmão olhou para mim e disse: "Olha, eu podia jurar que o fulaninho tinha se cortado todo nos azulejos." E eu disse que eu também acreditava e comentei o quanto aquilo era estranho. Estávamos prestes a entrar em casa quando, olhando para o final da rua, lá na ponta da esquina, eu vi a coisa mais bizarra da minha vida. Um ser encapuzado, com uma capa muito preta. Ele era magro, porém muito alto, e ele levitava a poucos centímetros do chão. O ser ria com vontade, era uma risada rouca, maliciosa e que eu identifiquei como feminina. Uma das únicas certezas que eu tenho nesse mundo é que aquilo não era humano.
Do lado daquela coisa havia um cavalo negro que relinchava e se contorcia, ficando apenas em suas patas traseiras. As duas figuras estavam viradas para a esquina, como se estivessem indo embora. Quando sentiram a nossa presença, resolveram voltar. Saindo daquele transe, eu puxei o meu irmão para dentro do portão correndo. Trancamos e ficamos do lado de dentro, encostados no portão de ferro, olhando um para o outro com aquela cara de "e agora?". Não passou nem 10 segundos e nós escutamos aquele cavalo passando em frente de casa, fazendo barulho. Fazendo barulho, inclusive, quando passou por aqueles azulejos quebrados, deixando ali um cheiro de carniça que mesmo do outro lado do portão dava para sentir e nos fazer torcer o nariz. Eu e Vitor entramos correndo para casa, começamos a rezar e jogar água benta pela casa toda. Nós entramos em completo desespero. Enquanto isso, nada da nossa mãe chegar. A gente ligava e ela não atendia. Já se passava das 8 da noite e a minha mãe, que era para ter chegado por volta das 6:30 da tarde, nem dava sinal de vida. Nesse meio tempo, nós reparamos que aquele dia era justamente dia 31 de outubro, ou seja, Halloween. Só reparamos isso porque quando deu 8 da noite, a escola começou a postar fotos da festinha do Dia das Bruxas que acontecia lá para as crianças menores. Ana, minha cabeça prefere acreditar que esse foi o motivo pelo qual, no momento da aparição, não tinha crianças na rua, porque elas tinham ido se arrumar para essa festa. Enfim, nosso medo aumentou mais ainda quando ficamos sabendo que era Halloween. Por fim, às 8:30 da noite, a minha mãe chegou e nos contou o motivo de sua demora. O seu Zé tinha tido uma parada cardíaca e precisou ser levado às pressas para o hospital. No meio dessa confusão toda, ele gritava e dizia que a morte estava ali, do lado dele, esperando para levá-lo e que era para deixá-lo ir em paz. Bem, o seu Zé infelizmente faleceu algumas semanas depois. E eu e meu irmão acreditamos ter visto a própria morte em pleno Dia das Bruxas. Olha, eu nunca tive explicação sobre isso e quando perguntei ao fulaninho se ele tinha se machucado naquela noite, ele disse que nem foi brincar na rua aquele dia, justamente por causa da festinha na escola. Ana e assombrados, falta pouco pro Halloween e vocês não têm ideia do medo que eu tô de topar com aquela coisa de novo. Eu choro só de lembrar daquela risada. E aí, gente, será que o que ela viu está relacionado com Halloween ou com o senhor que a mãe estava cuidando? Mas por que aquilo apareceria para eles? Para avisar que ele foi buscar aquele senhor e a mãe ia atrasar? E escutar duas coisas muito estranhas no mesmo dia. Escutar aquela criança chorando e eles podiam identificar a voz de quem era. Escutar tudo ali e não ter nada. Em algum momento... Lá vem eu, gente, lá vem eu. Mas será que em algum momento eles foram para outra dimensão? E na outra dimensão, essa criança se machucou e esse ser estava por ali? Sei lá, gente. O que vocês acham? Deixem as suas opiniões. Ou será que realmente é por causa do Halloween, dessa data, onde o véu entre o lado de lá e o lado de cá está muito mais fino? Hein? Deixem suas opiniões e bora pro próximo relato. O velho da casa abandonada, e é um moço que nos conta. Tudo aconteceu em uma noite de Halloween. Eu tinha por volta de 8 anos de idade e eu e meus amigos estávamos pedindo doces. Nós morávamos em um prédio, porém nesse dia os nossos pais deixaram a gente sair para pedir doces na rua. Eu até me lembro que a irmã do meu amigo me maquiou como Chuck, então nós fomos. Até que chegamos em uma casa que ficava na esquina da nossa rua. Essa casa estava toda feia por fora. O muro não era pintado, era todo sujo, o portão estava todo enferrujado e também a casa parecia estar abandonada, pois o mato invadiu ali a propriedade. Estávamos com medo, mas nós só queríamos comer doces. Então batemos palmas, gritando: "Ô de casa!" Então, um velhinho com cara de mal abriu a porta e junto dele havia 2 cães negros que estavam rosnando pra gente. E aí esse velhinho perguntou: "Quem incomoda?"
E nós dissemos: doces ou travessuras? E o velho mandou a gente embora gritando. Mas nós estávamos preparados caso isso acontecesse. Então pegamos 4 rolos de papel higiênico e jogamos na casa do velho e saímos correndo. E aí nós ouvimos o velho gritando, mas gritando muito alto, coisa que alguém daquela idade não faz. E de repente começou a sair uma luz bem forte de dentro da casa enquanto o velho gritava. Nós corremos de lá o mais rápido possível. Parece cena de um filme que eu já assisti. E quando chegamos no prédio, a luz sumiu e o grito parou. Então nós perguntamos para o porteiro se ele tinha visto tudo aquilo. E ele disse que só viu a gente correndo, como se estivéssemos fugindo de algo. E depois perguntou se estava tudo bem. Então no dia seguinte, nós voltamos àquela casa, só que durante o dia. Nós chamamos o velho por um tempo e ninguém atendia o portão. E aí uma mulher que passava por ali perguntou o que a gente estava fazendo. E dissemos que estávamos chamando o velhinho que morava lá. Foi quando a moça nos contou que ninguém morava ali. Já fazia alguns anos. Nessa hora todo mundo gelou e nós ficamos paralisados, sem reação alguma. Depois disso nós nunca mais saímos do prédio para pedir doces. Então foi um fantasma que atendeu vocês? Será que um antigo morador daquela casa? E talvez por ser Halloween, aquela coisa, o véu entre o lado de lá e o lado de cá está muito mais fino. No dia 2 é dia de finados e tudo mais, não é? Será? Próximo relato. Cavaleiro sem cabeça. É um moço que nos conta. Olá a todos do canal Assombrado, eu me chamo Fulano, tenho 25 anos e sempre adorei histórias de terror como lobisomens, bruxas, vampiros e outros. Mas nunca acreditei muito que eles existiam, sabe? Mas isso tudo mudou no meu aniversário de 18 anos. Eu faço aniversário 3 dias antes do Halloween. E como presente de aniversário eu ganhei dos meus tios que trabalham com viagens e excursões, passagens com tudo pago para Sleep Hollow. Eu fiquei mega animado. Como eu disse, sempre gostei muito, né? E ainda gosto dessas coisas assustadoras. E aí eu convidei mais 3 amigos meus para irem comigo. Chegando lá, havia várias festas e passeios com histórias da cidade e lendas. A gente escolheu um guia que era brasileiro e no final do passeio ele parava o grupo em volta de uma fogueira e contava lendas locais. A lenda que ele contou para nós era do Cavaleiro Sem Cabeça. A mais famosa lenda e história do lugar, Sleepy Hollow. Disse que quando se mudou para a cidade, conheceu mais a fundo a história, mas jura de pé junto que já viu o cavaleiro. Ele nos contou que a única forma de se livrar dessa criatura era entrando em solo sagrado. E foi o que ele fez. Correu para uma igreja, até acabar a noite de Halloween, que é quando a criatura perde os seus poderes. Meus amigos e eu não acreditamos nisso, né? Zoamos até baixinho ali. No final do passeio, ele pediu para tomarmos cuidado e fomos aproveitar o festival. Já era mais de 2 da manhã quando decidimos voltar para a pousada. Passamos por uma rua pouco iluminada e bem deserta. De longe a gente escutava os sons do festival. E conforme a gente ia andando, parecia que ia ficando mais escuro. O céu ia ficando com mais nuvens. A gente começou a lembrar da história e a gente começou a rir, zoar. Se esse tal cavaleiro aparecesse, né, a gente ia bater na cabeça invisível dele, roubaríamos o seu cavalo e por aí vai. Foi quando começamos a escutar trotes de cavalo e relinchos vindo de trás de um muro que ficava do lado da rua. Não era um muro muito alto. E nós olhamos e não vimos nada. Mas parecia que tinha algo atrás, nos seguindo. Um cavalo, pelo barulho. Apertamos o passo e escutamos uma risada bem aterrorizante. Começamos a correr e os trotes de cavalo aumentaram. Olhamos para trás e vimos o cavaleiro correndo atrás de nós, saindo de trás daquele muro. Corremos mais rápido ao vê-lo, sem saber se íamos escapar ou não.
Avistamos uma igreja no final da rua e corremos em sua direção já muito cansados, torcendo para as portas estarem abertas. Batemos com tudo na porta e a abrimos, caindo dentro da igreja. Levantamos para fechar a porta o mais rápido possível, quando vimos o cavaleiro parar e ficar agitado com o cavalo, querendo passar e entrar no terreno. Nós fechamos a porta e ficamos observando através de uma janela. Ele rodeava o local, bem bravo, querendo entrar de qualquer forma. E depois de um tempo, ele jogou uma pedra pela janela que estávamos olhando e correu para longe. Quando amanheceu, saímos da igreja e fomos direto pegar as nossas coisas e fomos embora. Hoje em dia, eu nunca mais duvido de histórias ou lendas desse tipo. E quem duvida, eu dou um conselho. Nunca duvide. Eles estão lá fora, à noite. Mas onde que é esse lugar, gente? Eu só conheço a lenda, o filme, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não sei. Mas era o cavaleiro sem cabeça? Ele tava sem cabeça? Tava no cavalo, mas não tinha cabeça mesmo? Ai, credo. Bom, próximo relato. O fantasma da noiva na escola. Esse é famoso. Mulher de branco, escola. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, sou a fulana. E a história que eu vou contar agora aconteceu com uma professora que me deu aula no ano passado. Ela contou isso para a turma. Ela dava aula à noite, no magistério, no curso magistério. E essa escola sempre foi bastante falada por muitas pessoas por ter batidas de porta, barulhos estranhos, arrepios nas pessoas que sobem pro andar de cima lá da escola. A minha professora sempre ficou bastante assustada, mas aconteceu uma coisa que a marcou para sempre. Numa noite qualquer, ela foi dar aula e pediu para um aluno subir no andar de cima para buscar algo que ela tinha esquecido. O aluno subiu as escadas quando uma mulher, vestida de noiva, pálida, com os cabelos negros e um vestido rasgado com manchas vermelhas, assim escuras, passou por ele e acenou com cara de desprezo. Ele não ligou. Como assim não ligou? A mulher tá com vestido branco, cabelo assim, pálida, passa... tudo bem, ela passou mal ali no banheiro. Ele não ligou. Pois ele era mais velho e não acreditava muito nesse tipo de coisa. Ele achou que era alguém fantasiado no meio da escola. Ele subiu e pegou o que precisava pegar e desceu as escadas. As aulas tinham acabado aquela noite e todos já estavam saindo. Quando o aluno foi entregar para a professora o que ela tinha esquecido, ele disse: "Olha, não fechem a escola ainda, tá? Tem pessoas ensaiando algum..." ele achou que era alguma coisa desse tipo. "Tem pessoas ensaiando algum teatro ali no salão de cima. Tem uma moça vestida de noiva, ela passou por mim e acenou." Ele achou que era um teatro que estava ocorrendo, ok. Naquela hora, as pernas da minha professora tremeram, pois todo mundo da escola já havia saído. Não tinha ensaio de teatro acontecendo, não. Ela saiu correndo da escola e nunca mais foi dar aulas à noite. Aconteceu algo sobrenatural antes disso acontecer também, que deixou a minha professora mais assustada ainda. Houve uma festa de Halloween na escola há alguns anos, e uma moça estava vestida de noiva. Tiraram fotos com ela, pois ela tinha ganhado o prêmio de melhor fantasia. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Naquela hora, ela tremeu, nunca mais foi dar aula à noite. Aconteceu algo sobrenatural antes disso acontecer que deixou minha professora mais assustada. Ok, então vamos ver se essa é a explicação para o fantasma da noiva. Então essa moça, anos atrás, num baile de Halloween, ganhou o prêmio de melhor fantasia e estavam tirando fotos com ela. Os dias passaram e as fotos que ficavam num painel de madeira simplesmente sumiram. A moça que estava vestida de noiva queria as fotos para ter de lembrança, pois era o último ano dela na escola e ela queria lembrar de algo legal que tinha acontecido, Mas as fotos dela sumiram do painel. O zelador, que tem as chaves de todas as salas, tentou procurar em todos os lugares, mas não achou e deixaram para lá, Em outro momento, ele desceu onde é o refeitório, que é o zelador, desceu onde é o refeitório, que é sinistro, pois é meio que submerso.
tipo num subterrâneo, né? Ele é abaixo do nível da terra, assim, do chão. É tipo um refeitório subterrâneo. O zelador foi pegar alguma máquina nesse lugar e encontrou algumas fotos lá. Quando ele virou as fotos, eram as fotos da menina que havia se vestido de noiva naquela festa de Halloween, mas com um detalhe assustador. O rosto dela, na foto, estava rasgado e tinha manchas vermelhas que cobriam o vestido. O zelador contou para essa mesma professora que depois disso nunca mais teve coragem de dar aulas à noite e ficar sozinha naquela escola. Na mesma escola? Até hoje o pessoal do magistério, à noite, diz que escuta barulhos, passos e até choro, portas batendo e aparições de uma mulher no corredor lá de cima. O corredor de cima também é usado e eu estudo numa das salas que está nesse corredor. Confesso que às vezes vou ao banheiro e sinto alguns arrepios e fico agoniada. Minha professora disse que essa história foi real. Até hoje essa escola é falada. Mas peraí, a mesma... ela não dá mais aula à noite. Mas depois de qual ocorrido? Depois do ocorrido da foto da menina aparecer daquele jeito ou da aparição da suposta mesma menina? Até hoje essa escola é falada, pois lá existe uma capela que não é mais usada e atrás dela, o que é a quadra de esportes hoje, tem um cemitério. Contam que essa noiva... essa é a história da noiva. Contam que essa noiva foi se casar, mas o marido a abandonou no altar da capela e ela correu para o banheiro dessa escola no corredor de cima e acabou por tirar a própria vida. Até hoje há relatos de pessoas que estudam lá à noite e relatam acontecimentos bizarros. A diretora estava junto todas as vezes que aconteceu algo relacionado a essa noiva e até hoje ela proíbe teatros ou até a própria festa de Halloween e também proíbe as pessoas de se vestirem de noiva. Deixa eu ver se eu entendi. Acho que está um pouco fora de ordem aí no relato, mas o cara viu a aparição dessa noiva. Essa noiva seria essa mulher que foi abandonada no altar ali perto, correu até o banheiro da escola e fez tirou a própria vida lá no banheiro da escola. E aí, como numa festa de Halloween uma menina estava vestida de noiva, assim como ela, o espírito dessa mulher, pegou as fotos e riscou o rosto e manchou o vestido de sangue, talvez para querer mostrar que é como ela, isso aconteceu com ela. Ela se identificou ali porque a moça estava vestida de noiva também. É isso? Tudo na mesma escola. E no Halloween as pessoas se fantasiam, né, e tal. E talvez no Halloween essas portas estejam mais abertas e isso aconteça mais, tenha mais atividades nessa época. Próximo relato: doces ou travessuras? É um moço que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulano. Bom, quando isso aconteceu comigo, eu tinha 8 anos e morava em São Paulo. Eu e meus amigos adorávamos ficar pulando em uma casa no fim da rua. Essa casa foi abandonada e a gente deu o nome de Casa X. Ou seja, ninguém sabia de quem era, então demos esse nome. Era noite de Dia das Bruxas e nós estávamos empolgados, pois íamos nos fantasiar. Mas infelizmente não existia Halloween naquela cidade. Mas a gente se fantasiava assim mesmo. Nos arrumamos e saímos. Éramos os únicos na rua com fantasia. Estranhamente, naquele dia, a porta da Casa X estava aberta. Sabíamos que não deveríamos entrar, mas entramos para explorar. Tinha doces nas mesas e pegamos alguns e continuamos. Ao tentar sair, a porta se trancou, misteriosamente. Nós tentamos outro modo de sair, subimos para o segundo andar. Uma vela estava acesa no meio de uma mesa e uma velha senhora sentada de costas para a gente. Eu e meus amigos sabíamos que ela tinha doces guardados e pedimos: doces ou travessuras? Ela logo se virou e nos assustou. A velha não tinha rosto.
A cara dela era branca, sem olhos, sem boca, sem nada. Ao tentar sair, a porta que leva até as escadas se trancou. Pulamos a janela do segundo andar, sorte que não era assim tão alto, e saímos pulando o muro e nunca mais voltamos até lá. Seja aquilo que for, não era uma pessoa normal. Poderia ser um anjo, Lúcifer, o próprio Satanás, ou talvez uma alma. Bom, isso ninguém sabe, e esse foi o meu relato. Não, é sei lá, um espírito que fala, vou aproveitar o Halloween para assustar essas crianças. Vou deixar uns doces como isca, mas... Ou era a tia Len que estava ali dando doces? Vai saber, credo, eu, hein? E vamos agora para o último relato desta coletânea, só com relatos relacionados ao Halloween. É este daqui. Minha tia-avó falecida apareceu em sonho para mim. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e desde que eu era pequena eu convivia muito com uma tia-avó minha, a tia Deia. Ela morava muito próximo à minha casa e por essa razão eu vivia indo na casa dela para jogarmos General, que é um jogo de dados, para jogar canastra e fazer sopas e outras comidas. Além de ser muito próxima, né? Além de ser muito próxima a mim, a minha tia Deia também possuía uma relação muito forte com a minha avó, a avó Vivi. As duas viviam uma na casa da outra e se não estavam juntas, ficavam papeando no telefone o dia inteiro. Em 2015, infelizmente, essa minha tia-avó, a Deia, veio a falecer repentinamente por um aneurisma cerebral. Sua morte foi um susto para todos da família, pois ela já havia vencido um câncer de mama e no dia de sua morte havia sido internada por uma simples gripe. E horas depois detectaram um aneurisma que ocasionou o seu falecimento. Todos sofremos muito com sua morte, mas ninguém sofreu mais do que a minha avó, Vivi, que a tinha assim como melhor amiga e irmã mais nova. Entre o dia de Halloween e finados, eu tive 2 sonhos iguais. Eu me via sentada num sofá de 2 lugares e do meu lado havia outro sofá. E nele estavam sentadas minha avó, Vivi, e ao lado dela minha tia-avó, Deia. Nesse sonho, somente eu conseguia ver a minha tia Deia. Minha avó não via. E dentro do sonho, eu sabia que a minha tia-avó já estava falecida. Eu olhava para ela naquele sofá, bem ao lado da minha avó, e eu sorria muito. Eu estava muito feliz de vê-la ali aparecendo para mim. Conversei com ela, mas não me recordo do que exatamente falamos. E assim o sonho acabou. No dia seguinte, tive o mesmo sonho, tudo igual. Minha tia Deia aparecendo no sofá ao lado da minha avó e eu extremamente feliz. Passado 1 ou 2 dias que tive esse sonho, eu acabei simplesmente esquecendo dele. Na segunda-feira, me lembrei do sonho e como minha avó Vivi era muito próxima da tia Deia, resolvi contar a ela sobre o sonho. Pois minha avó já havia me dito que após a morte da minha tia, nunca mais tinha sonhado com ela. E eu contei todo o sonho através de um áudio. E logo que a minha avó ouviu, me disse que estava com uma dor horrível, que queria ir para o hospital, mas que estava na dúvida se ia ou não. Eu insisti para que a minha avó fosse ao hospital. Então ela foi. E ao sair do hospital, veio até minha casa. Chegando aqui, ela me disse que acredita que o sonho que eu tive com a minha tia Deia foi uma forma da tia falecida nos avisar que a minha avó tinha que ir ao médico. Acreditamos que de fato foi um aviso em sonho, pois minha avó foi diagnosticada com uma infecção urinária aguda e que se ela não tivesse ido naquele momento no médico, poderia sofrer infecção generalizada. E foi dessa exata forma que a sua mãe, no caso a mãe da minha avó Vivi e da minha tia-avó Deia, no caso minha bisavó, foi exatamente dessa forma que a minha bisavó faleceu. Ana, eu tenho o lado espiritual muito aguçado. Eu já vi o povo das sombras repetidas vezes, já vi vultos, eu sinto energias, já saí do corpo e por isso acredito de verdade que a minha tia veio nos avisar da doença da minha avó.
Hoje minha avó se recuperou e está muito bem. E minha tia continua em nossas memórias, sempre fazendo falta. Que interessante, mas será que isso tem relação daí com essa época? Foi entre o Halloween e o Dia de Finados. Eles dizem que essa época, né, tá mais fácil a comunicação com o lado de lá. Talvez isso tenha facilitado. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Qual a opinião de vocês em relação ao Halloween? Tem a ver? Não tem? É coincidência? Já aconteceu alguma coisa com vocês justamente nessa data? Conta aqui pra gente, deixe seus comentários sempre com respeito, por favor, e compartilhe a sua experiência com a gente. Um beijo pra vocês, feliz Halloween e a gente se vê num próximo relato. Fui, tchau, tchau.